É muito importante que os farmacêuticos e os proprietários fiquem atentos às legislações que estão mudando com muita frequência nesse período da pandemia, porque se você não cumprir, o seu concorrente vai te denunciar. E se a fiscalização bater na sua loja e entender que você não está cumprindo a sua legislação de acordo com as normativas preconizadas, a loja pode ser interditada e multada. Olá, eu sou o professor Diego Costa, esse é o canal Educa Pharma e hoje eu estou aqui com Betânia Alhan e eu não vou me estender de maneira nenhuma. Betânia, se apresenta ao público do canal Educa Pharma. Quem é a Betânia? Olá, pessoal, aqui é Betânia Alhan, eu sou farmacêutica, tenho 18 anos de formada e atuo na área de assuntos regulatórios há mais de 12 anos. Sou diretora da Organize Pharma Consultoria e Treinamentos. A nossa missão é preparar as farmácias e drogarias para receberem a fiscalização dos órgãos reguladores, como Conselho, Vigilância e Anvisa. Estou muito feliz em participar do Educa Pharma e contribuir com os meus conhecimentos e compartilhar as informações sobre a RDC 471, que é muito importante para a dispensação dos antimicrobianos, e onde os farmacêuticos devem ficar atentos e os proprietários também. A farmácia no sentido de não ser autuada e interditada, e os farmacêuticos de evitarem de cair em processo de código de ética por não estarem cumprindo com a legislação que é pertinente à venda de antimicrobianos. Betânia, mais de 12 anos dentro dessa área, trabalhando com fiscalização, preparando as farmácias para receber o fiscal. Tem alguma história engraçada, alguma história que dá para contar aqui todo esse tempo de experiência que você tem? Tem várias situações, né, Diego? Algumas são até cômicas, né, porque o dono da farmácia se descabela por uma coisa que não é tão relevante e, às vezes, ele assusta com a multa ou com a interdição por uma coisa por uma infração sanitária que seja mais complexa. Mas, realmente, a gente tem algumas situações de desespero e é justamente esse o nosso intuito, de orientar os proprietários e farmacêuticos de farmácia e todo o pessoal que trabalha no varejo farmacêutico, no sentido de se preparar para receber a fiscalização sem susto, sem multa e sem interdição. Agora me diz o seguinte, estou curioso, eu tenho certeza que o pessoal do canal Educa Pharma que nos assiste também está. Quando chega na farmácia, quais são os principais problemas que um fiscal observa? Você já tem essa experiência de muitos anos. Quais são os principais problemas que acontecem que você fala assim, olha, entrei na farmácia hoje, e de cara a Betânia já olha e fala assim, isso vai dar problema. Tem um checklist, por exemplo? Sim, a gente tem o FDO, que eu batizei na minha empresa, que são 5 itens críticos, né, que são avaliados pela fiscalização. Então, o F é o farmacêutico, a presença do farmacêutico, e toda a parte técnica, toda a parte de boas práticas, a documentação completa e dentro da validade, a parte de estrutura, a parte de organização e limpeza. Se a farmácia conseguir se organizar dentro do FDO, nesses 5 itens, ela terá sucesso na fiscalização em qualquer situação, seja do Conselho ou da Vigilância Sanitária. Antes da gente continuar aqui o nosso vídeo, a nossa entrevista, eu quero pedir para você que está aí do outro lado, curta o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, passa para mais pessoas esse conteúdo de qualidade. É gratuito. Você já parou para pensar que levar a Betânia para dentro da sua empresa é uma consultoria de qualidade e hoje você está recebendo esses conselhos de graça? Mas eu não quero falar mais de mim, não, nem do canal Educa Pharma. Quero perguntar o seguinte, houve uma RDC aí, a RDC 471 de 2021. Primeiro ponto, quando começou essas RDCs? Bem, as RDCs, as normativas referente, né, à área de saúde, ao varejo farmacêutico como um todo, começou com a fundação da Anvisa há muitos anos atrás, e desde então ela vem editando normas que regulamentam os diversos setores
principalmente na área do varejo farmacêutico. E agora, para entender o assunto do dia, RDC 471 de 2021, o que muda? Qual é o impacto na farmácia? Essa RDC, ela vem atualizando a RDC 20 de 2011, então nós temos 10 anos já da implantação do controle de antimicrobianos no Brasil, e a RDC 471, ela vem atualizando, né, de acordo com as necessidades do mercado em relação à venda de medicamentos por meio remoto e também a parte de vendas desses medicamentos. Então, deixa eu entender o seguinte, com a RDC, eu posso fazer a compra desse medicamento via internet e como é que eu envio esse documento, né, essa receita para a empresa, para a farmácia, e ela me manda o medicamento? Existe algum meio? Atualmente, a gente tem um facilitador, né, da autorização da telemedicina, então a receita pode ser a receita digital. Então, o farmacêutico vai receber essa receita na farmácia por meio eletrônico, ele vai verificar se a receita atende todas os itens, ele vai verificar se a receita atende todos os requisitos necessários para a dispensação do medicamento. Se a receita estiver de acordo, ele pode fazer a entrega do medicamento. Tem situações que o paciente não tem a receita digital, ele tem a receita física. Então, a farmácia, ela só pode dispensar o medicamento com a receita em mãos. Vamos colocar uma situação de um idoso que está em casa com uma receita e ele não está podendo, nesse tempo de pandemia, se deslocar e ele precisa desse antimicrobiano. Então, a farmácia pode mandar um motoqueiro ir até a residência desse paciente, buscar a receita, o farmacêutico, com a receita em mãos, avalia se a receita está de acordo. Se não houver nenhum impedimento, eles podem entregar o medicamento. Você entende que nesse momento, né, de pandemia, com tudo o que está acontecendo, tornou-se mais prático o processo de compra e venda de medicamentos? Tornou-se mais fácil a questão da venda de medicamentos remotos, que só pode ser feita por farmácias e drogarias abertas, com atendimento ao público e com a presença do farmacêutico, regularizada perante todos os órgãos, Vigilância Sanitária, Conselho e Anvisa. Porém, a gente tem algumas legislações normativas que permitem a entrega de, por exemplo, a RDC 357, que hoje permite a entrega do medicamento controlado, porém a gente tem que ficar atento que é um procedimento que está sendo liberado nesse período de pandemia, né? Após a pandemia, volta ou não, né? A gente não sabe qual vai ser o direcionamento da Anvisa, se vai permanecer algumas permissões ou não em relação à dispensação dos medicamentos controlados. Quanto à dispensação aí da receita, a gente já falou o seguinte, ó, o dono da farmácia vai até você e pega a sua receita, ou ele pega eletronicamente. Mas quais são as regras que a farmácia precisa cumprir quando tem a receita em mãos? O farmacêutico vai ter que avaliar a receita, verificar se tem o nome completo do paciente, idade, sexo, endereço, CPF, todas as informações do comprador e todas as informações do prescritor. E ele vai avaliar se o prescritor preencheu a receita corretamente, de forma legível, com as informações do paciente, com a dosagem, quantidade, forma farmacêutica do medicamento e também se contém as informações do comprador. Se a receita estiver ok, ele vai dispensar a quantidade de acordo com o tratamento prescrito e ele deverá colocar as informações no verso da receita em relação ao lote, ao nome do medicamento, nome comercial, a substância que ele está dispensando, se é o genérico ou de referência, e a quantidade de cada caixa que ele está dispensando. E colocar, assinar a receita e carimbar. Os farmacêuticos e os proprietários devem ficar atentos em relação à quantidade de medicamento que eles vão dispensar para o paciente,
Na RDC, ele cita o fracionamento. Porém, somente as farmácias e drogarias que têm autorização e que estão adaptadas à RDC 80 é que podem realizar o fracionamento. Farmácias e drogarias que não têm autorização para fracionamento de medicamentos não podem realizar essa modalidade de venda de medicamentos. Infelizmente, pode sim, de repente, ultrapassar o tempo de tratamento, né, a quantidade de comprimidos, porém, só podem fazer o fracionamento as farmácias que tiverem um licenciamento para fracionar medicamentos. E na RDC, vem falando sobre o dispensar a quantidade correta do tratamento. Então, não pode sobrar nenhuma caixa. Por exemplo, às vezes a gente toma um medicamento 20 dias e a apresentação da caixa vem com 30 comprimidos. Então, você tem que, quando fala em fracionamento, parece que o proprietário vai poder cortar, abrir a caixa e cortar e fracionar. E eu tenho medo disso, porque tem toda uma legislação para fracionamento, né, que é a RDC 80. Então, é bom a gente frisar isso, que o fracionamento só pode ser feito em farmácias e drogarias que têm autorização para fracionamento de medicamentos. Agora, uma dúvida. Venda pela internet, né? A farmácia vai conseguir vender pela internet, pega a receita pela internet. Hoje nós temos diversos tipos de e-commerce. Qualquer empresa de e-commerce pode vender medicamento pela internet? A venda de medicamentos, conforme a RDC 44 de 2009, somente farmácias abertas ao público que podem vender medicamentos por meio remoto. Então, a farmácia que tem um farmacêutico, que é registrada perante o Conselho, a Vigilância e a Anvisa, ela pode fazer, sim, a venda de medicamentos online. Outros estabelecimentos que têm e-commerce, porém não são do varejo farmacêutico, não podem realizar a venda desses medicamentos através da internet. Entreguei a mercadoria, chegou no cliente. O cliente, por algum motivo, não quis, retornou. Não estava presente em casa, a mercadoria retorna novamente. Como é que funciona isso para efeito do estoque aí? O farmacêutico pode aceitar esse medicamento de volta para a farmácia e revendê-lo? Em 2011, com a RDC 20, a venda do antimicrobiano passou a ser feita em receita especial, né, de controle especial. Então, muitas pessoas acharam que o antimicrobiano não poderia ser vendido por meio remoto. Porém, a 471, ela vem trazendo essa inovação, dizendo que o receituário pode ser um receituário comum, não precisa ser uma receita de modelo especial, e o antibiótico podem ser vendidos através de meio remoto, tanto presencial na loja quanto de meio remoto. O que a gente tem que ficar atento é que os medicamentos não podem ser devolvidos para a farmácia. Então, se o paciente comprou uma quantidade e ele não fez o tratamento correto, sobrou esse medicamento na casa dele, ele não pode devolver para a farmácia, exceto em situações que ele compre o medicamento, abra o medicamento e veja que há uma alteração na fórmula do medicamento. O medicamento era para ser rosa ou ele está amarelo. Então, nessas situações de perda de qualidade do medicamento, ele pode ser devolvido na hora para a farmácia, né? O paciente tem que retornar à farmácia, devolver para fazer a substituição por um produto que esteja de acordo com a eficácia e segurança do medicamento. Bom, pessoal, essa é a aula de hoje, Betânia Alham. Agora eu vou dizer o seguinte, tem uma pergunta que para mim é uma pergunta especial, eu não tenho esse conhecimento técnico. Controle, como é que funciona isso para a farmácia? Além de todos os procedimentos que nós já falamos em relação a avaliar a receita antes de dispensar o medicamento, anotar os medicamentos que estão sendo dispensados, o farmacêutico tem que escriturar essa receita em meio digital, com exceções de locais que não têm acesso à internet, pode ser o livro físico, porém, hoje em dia, isso é muito raro acontecer. Então, o farmacêutico tem que fazer a escrituração digital dessa receita e enviar o arquivo para o SNGPC da Anvisa.
O envio da receita, ele tem que ser feito de 7 em 7 dias, a partir da data da venda, e ele tem também que guardar a receita e a nota fiscal dos antimicrobianos, né, dos antibióticos, durante 2 anos. Essa documentação ela tem que estar disponível para fiscalização em qualquer momento que eles cheguem, embora agora a gente tenha a nota fiscal de XML, o ideal é que se faça um arquivo digital para guardar, para que, no caso, que seja solicitado numa fiscalização, você possa disponibilizar, o farmacêutico pode disponibilizar essa documentação para o fiscal. Perfeito. E como é que funciona a parte de embalagem e rotulagem desses medicamentos? Tem alguma regra especial? A parte de embalagem e rótulo, ela não nos pertence. Ela é direcionada ao fabricante do medicamento, que deverá adequar a sua embalagem de acordo com a RDC. O que a gente tem que ficar atento é se o medicamento não é tarjado, ele não deve ter a retenção da receita. Porém, foi uma exceção que nós tivemos na RDC 20 de 2011, aonde liberou a apresentação de receita para compra de neomicina de uso tópico, isolado ou associado a outras substâncias. Nessa RDC, nós não tivemos nenhuma isenção de retenção de receita. Na RDC 471, eu preciso entender o seguinte: já falamos diversas vezes sobre os remédios que estão dentro dessa regra, mas existe alguma lista que tem nominalmente, pela substância? Como é que existe isso aí? Como é que é definido isso aí? A farmácia ela vai se guiar através da instrução normativa 83, onde vem a relação de todos os antimicrobianos que devem ser vendidos com a retenção de receita. É muito importante que os farmacêuticos e os proprietários fiquem atentos às legislações que estão mudando com muita frequência nesse período da pandemia, e não só se atualizar, mas também implantar essas normativas dentro da farmácia, treinar os funcionários, treinar toda a equipe envolvida, e não entender que é apenas mais uma normativa, porque se você não cumprir, o seu concorrente vai te denunciar. E se a fiscalização bater na sua loja e entender que você não está cumprindo a sua legislação de acordo com as normativas preconizadas, a loja pode ser interditada e multada. Caso vocês tenham dúvidas e precisem de orientação de como implantar essa legislação na sua empresa, podem me procurar que eu estou à disposição. E esse foi mais um Educafarma Entrevista, hoje com a Betânia Alhan, que é a nossa convidada, e vou convidar mais vezes para estar aqui conosco. Você que está aí do outro lado, não deixe de se inscrever, de assinar o nosso canal, de curtir e compartilhar. Você aí que está vendo que a sua farmácia pode ter problema com fiscalização, mostre esse vídeo para o teu chefe, para o pessoal da farmácia, compartilha para que mais pessoas possam ter essa informação que é gratuita, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.